3 dias antes de eu ter o apagão, eu entrevistei a Fernanda Montenegro ao vivo no SP1. Se você olhar pra mim naquele dia, você vai falar: que isso, Isabela, você tá ótima. Imagina que você tava doente aí. Tava totalmente em presenteísmo. O que é isso? Eu tô ali, né? O corpo tá ali, a alma não se sabe. Quando eu acabei de entrevistar a Fernanda, eu me lembro de ter vomitado, de tão cansada que eu tava, de tão exausta que eu tava. O William Bonner começou a apresentar o Jornal Nacional com seus 30 e poucos anos. 2 anos depois se torna editor-chefe e fica ali. É o âncora mais longevo da história do Jornal Nacional, né? Então, considerando esses quase 30 anos, hoje ele está com 61 anos, ele decide, então, parar, falar que a família vai se tornar prioridade, ele não vai parar de 100% de trabalhar, mas ele vai desacelerar. Isso. Só que o César Tralli está nessa expectativa, e pelo que eu sei de bastidor, esperando esse posto já há algum tempo, construindo. Só que ele assume aos 54, que é uma diferença, assim, abrupta de idade. A gente tá falando de mais de 20, 24 anos daquele Bonner de lá de trás. E a gente tem na parada uma promessa já feita, não formal, mas nas expectativas, de um garoto que tá com 29, que é o Nilson Clava, que tem tudo para assumir o posto e ser o substituto de Tralli. Matheus, vamos lá. Vamos supor que o Bonner tivesse saído e ele não tivesse ficado. Aí nós teríamos que rodar a fita e esperar a consequência. Sabe por quê? Eu ainda fazia previsão do tempo em 2017 e as pessoas faziam piada do tempo cronológico. Eu fazia previsão do tempo meteorológico, tá? Previsão do tempo mesmo. E as pessoas faziam muita piada comigo. Isabela, o tempo tá passando muito rápido, não tenho tempo de fazer nada, sabe? E aí eu falei, será que o tempo tá passando mais rápido mesmo? Era muita gente naquele período. Escuta essa. E aí eu começo a pesquisar se o tempo estava passando mais rápido. Eu cheguei até o MIT. Eu entrevistei todos os físicos do Brasil, cosmólogo, astrônomos, Instituto Nacional do Rio de Janeiro, tudo que você pode imaginar. Chegamos, senhoras e senhores! Olha, com muita alegria, que eu já te peço, inclusive, porque ela merece, hein? Muitos likes, então já dá like, se inscreva aqui no canal, comente, interage, porque ela, há mais de 28 anos, atua, trabalha no jornalismo, tem uma relação com esse exercício, com essa profissão que me parece muitas vezes um desafio, uma missão, e que ela encarou em alguns momentos algo que também virou um legado, uma espécie de história que vai ficar para a posteridade e o mundo vai se lembrar que muitas vezes é necessário passar por dores para que aquilo sirva de lição para outras pessoas. Ela encarou isso muito bem, inclusive isso virou livro. A gente vai falar sobre carreira, sobre o livro e lembrar que há 7 anos ela tomou uma decisão importante, que eu não sei se ela vai mudar ou se ela pretende mudar em breve. Eu vou perguntar. É com vocês, com muita alegria que a gente recebe aqui no nosso painel Isto é Gente, a super competente, inteligente, carismática Isabela Camargo! Isabela, obrigado por aceitar o nosso convite, introdução viu? É essa, gente? E foi tudo do coração, ele não tá lendo lugar nenhum, gente. Foi mesmo, porque eu fiquei pensando, falei, gente, como que eu posso apresentar essa pessoa que fez da dor lição, da história vivida, algo que vai ficar... Porque, como você começou a falar, pouca gente abordava... Hoje em dia tem mais gente abordando o assunto nas redes sociais, mas pouca gente tinha coragem de falar da forma que você fala. Porque as pessoas falavam de uma forma um pouquinho mais superficial, com mais dedos, e você foi pra cima do assunto. Eu tenho uma curiosidade, que se de fato você tinha clareza que ia ser o propósito de vida quando você largou a televisão, se isso de fato seria uma causa ou não. Como que surgiu essa história do... Nossa, tem uma coisa aí que me chama, que é minha, que só a Isabela pode fazer pelo mundo. Uau. Que pergunta, hein, Brasil? Adorei. Tá vendo? Por isso que é bom ser entrevistado por gente inteligente, né? Já vem com uma dessa na largada. Obrigada pelo convite. A gente agradece. Assim, é uma alegria você estar aqui com a gente. Essa é uma excelente pergunta e eu espero que essa minha resposta ajude a inspirar outras pessoas que estejam nos acompanhando. Matheus, vamos lá. Quando eu começo a fazer jornalismo, eu tinha uma ideia de que eu defenderia pautas todos os dias. E eu defendia a pauta todos os dias. Quando você é repórter,
Você chega na emissora que você está e você recebe um assunto todos os dias. Então, eu fazia o meu melhor por cada assunto, diferente um do outro, todos os dias. Quando eu vivo a síndrome de burnout, eu me deparo com uma belíssima pauta. Uai, saúde mental? Ninguém fala de saúde mental. Nossa, mas isso que eu estou vivendo... Então, eu coloquei naquilo que eu estava vivendo a mesma energia que eu colocava nas outras pautas que eu recebia, ok? Quando você me pergunta, tinha ideia? De jeito nenhum. Eu queria sair da TV? De jeito nenhum. Eu não saí da TV porque eu quis. Eu saí da TV porque eu fui demitida quando retornei de licença médica. E toda aquela situação me mostrou o seguinte, como eu estava sendo muito acusada porque era frescura, porque era uma dor que ninguém via, porque eu cheguei a ouvir que eu estava sendo, como é que é mesmo? Que eu estava sendo oportunista com a situação. Eu tinha que buscar respostas para me defender. E ao buscar essas respostas para me defender, aí que eu entendi o tamanho da pauta, quantas pessoas estavam vivendo a mesma coisa que eu falei, bom, então é o seguinte, eu não tenho outro caminho. Se eu não encontro emprego, eu tenho que criar um. Eu tinha certeza que depois da demissão eu seria chamada por outra emissora. Até porque, qual é a maior virtude de um jornalista, Matheus? Qual que você acha que é a maior virtude de um jornalista? A maior virtude é uma boa pergunta. Eu acho que a maior virtude é a correção. É ser um cara isento ou com reputação ilibada. Eu acho que isso é importantíssimo. É a lealdade pela verdade. Sim. Então, imagina que eu fiquei anos buscando a verdade daquelas pautas que chegavam. Você acha que a hora que eu vivo uma situação dessa, eu não ia buscar a verdade? Então, por esta razão, eu tinha certeza que eu seria chamada por alguma outra emissora. Não fui. E tinha muitas pessoas conhecidas em todas, uma relação ótima com todas, mas ninguém me chamou para trabalhar. Eu falei, bom, então, se eu não tenho um emprego, eu preciso criar um. E aí eu começo, então, a falar sobre o assunto de uma maneira bem simples, porque comunicar é tornar comum. Então, eu sou especialista em comunicação. Estou falando de pautas que eu ouço médicos e psiquiatras, enfim, ou psicólogos me dizendo, poxa, que bom que você está nos aproximando da população. Então, eu não vou fazer o papel de um médico ou de um psicólogo, mas eu estou fazendo o papel de uma comunicadora que todos os dias usa a comunicação para a educação e saúde mental. Tá? Uma resposta longa para te dizer que eu não fazia ideia do que aconteceria comigo, mas eu só fui fazendo à medida que as coisas foram acontecendo. E principalmente uma coisa, Matheus. Quando você adoece no trabalho, existe um grande dilema. Porque se você se entregar para a doença, pode ser que você nunca mais volte. Então, você fica entre me recupero até estar 100% ou já volto assim, meio meia boca. Percebe? Porque muitas vezes eu não tinha condições de fazer o que eu estava fazendo depois da demissão, mas eu tinha que me esforçar para fazer para que eu e o mundo visse assim, ó, eu ainda não estou fora de combate, hein? Vocês podem contar comigo. Você entende o dilema todo? E aí eu descobri várias coisas. Quando você ama muito o que você faz, a chance de você adoecer é muito grande. Sim. Tá? E eu vejo nos seus olhos agora emocionado que alguma coisa aqui te tocou. Mas... né? Quando a gente ama muito o que a gente faz, a chance de você se negligenciar e se deixar para depois é muito grande. E tem uma outra questão. Eu tenho 10 anos a mais do que você. Tá? Aos 30 e poucos anos, eu trabalhava em vários lugares, fazia várias coisas, dormia pouco e tal. Porque a consequência do meu corpo, depois de uma noite mal dormida, depois de um dia muito intenso, era uma. Conforme o tempo vai passando, o nosso corpo vai mudando. Só que a gente não aceita essa mudança. O último capítulo do meu livro, que é sobre atualização de identidade, e esse livro, esse já é seu, tá? Já tá com dedicatória. Obrigado. É justamente... A gente vai mostrar pro pessoal, porque assim, a gente falou um pouco até antes de começar a gravar, a gente vai mostrar capa para quem não tem, já garantir, e presentear pessoas. Pronto. Atualização de identidade. Então, o meu convite, em tudo que a gente vai falar pensa se você tem as mesmas características que você tinha quando você começou a fazer o que você faz. Provavelmente não. Muitas coisas mudaram. E não é que você perdeu habilidades. Não, você ganhou habilidades, mas seu corpo está diferente. Conforme o tempo passa, você vai aumentando responsabilidades, mas o tempo continua o mesmo. Então, você precisa ir, sabe fazendo o quê? Aquilo que você começou a fazer agora há pouco, Matheus, estava me contando aqui nos bastidores. Colocar limite. Em
em acessórios, em recursos que aparentemente são para nos ajudar. Só que, mesmo assim, você precisa de limite. Outro dia, numa palestra, toda vez eu pergunto assim, quem acha que pode adoecer fazendo o que ama? Aí as pessoas falam, imagina, o que você gosta de comer, Matheus? O que você gosta muito? Açaí. Açaí, beleza. Quantos açaí você toma? Na semana? Não, uma vez. Chegou pra tomar um açaí sábado. Um? Eu tomo mas... Mas é que eu eu tomo açaí, assim, pelo menos umas 4 vezes por semana. Mas tá. Mas um dia, se eu te der 5 açaís naquele dia, como é que você vai se sentir? Bem ou mal? Você acha que pode dar um incômodo por você ter tomado muito? Vai dar. Vai dar? Gosta de pizza? Gosto. Gosta de pizza. Quantos pedaços você come? Depende, 3. Vai. 3, beleza. Eu te dou 10 pedaços de pizza. Como é que você vai se sentir depois? Mal. Mas você ama pizza. Entende? Que boa analogia. em relação ao trabalho é a mesma coisa. Não é porque você ama o que você faz que em excesso aquilo não vai te fazer mal. Então, tudo isso, tá? Foram raciocínios em que eu desenvolvi nesses últimos 7 anos. Dia 14 de agosto fez 7 anos do apagão que eu tive na apresentação da TV Globo. E só posso agradecer tudo que aconteceu. Porque eu comecei a empreender a forceps. Como eu te falei, se eu não encontrei um trabalho, eu tive que criar um. Mas eu tenho uma sensação, eu gostei bastante, para não perder essa analogia, que eu acho que tem uma... Talvez até no meu subconsciente, mas quando eu olho para o mercado, para as pessoas que estão atuantes, talvez você tenha, eu não sei se você tinha essa sensação, mas talvez alguns colegas lá na TV Globo ou em outras emissoras. Às vezes eu tenho a sensação de que essa disputa pelo destaque no trabalho, que envolve muitas horas, longas jornadas, ela também, para aquela comunidade que está ali empenhada em se destacar, porque a gente sabe que alguns vão trabalhar, vão dar o que é o certo, outros vão dar menos do que deveriam, e outros vão dar mais do que até do que podem. Perfeito. E em muitos momentos eu vivo esse conflito comigo porque eu quero fazer o meu melhor. Mas me parece uma espécie de prova do BBB, que é assim, uma prova de resistência. Vamos ver até quem é o último a cair. E eu tô aqui, ó. Tá difícil, mas eu não vou eu não vou entregar. Ó, vamos ver quem fica. Alguém vai ganhar a prova, alguém vai ser o líder. E aí você fica. Vamos esperar, eu ainda tenho força. Então tem um pouco dessa questão, sabe? Tá, me deram muito açaí, na sua analogia me deram muita pizza, mas... Tô aqui. Tô aqui. Pronto. Isso chama armadilha da competência. Eu dou esse nome, inclusive eu trago isso no livro. O que é a armadilha da competência? Matheus fez um ótimo trabalho. Agora eu vou te dar mais um trabalho. Aí você que está buscando o reconhecimento, você vai falar, nossa, manda que eu faço, imagina. Manda que eu faço isso de olho fechado. Aí você vai fazendo. E você vai fazendo. Imagina que você vai viajar, você vai lá para... Como é que é o nome da sua cidade? Para Itabirito. Itabirito. Você vai para Itabirito, você vai fazer uma mala, tá? Só que você só pode levar uma mala de mão. Uma mala de mão, 10 quilos. Aí você vai colocando mais coisa. Não, vou levar esse presentinho aqui pra não sei quem, vou levar esse presentinho pra não sei quem, vou levar. O que vai acontecer com o zíper? Da mala. Vai estourar. Vai estourar. A mesma coisa, você é um profissional de alta performance, competente, responsável, extremamente comprometido. Aí você vai dizendo sim. Não, pode deixar que eu faço. Ô, Matheus, cobre aqui esse plantão pra mim que eu não posso. Opa, pode deixar. Aqui, Matheus, escreve essa coluna aqui, faz esse negócio. Você tá... Nossa, tô batendo um bolão, porque eu tô recebendo cada vez mais trabalho. Aí, você pergunta assim, Isabela, e quando é que a gente pode falar sobre um aumento de salário? Porque eu tô fazendo mais, eu tô fazendo um trabalho de 3 pessoas. Não, Matheus, deixa quieto que ano que vem a gente fala disso. Agora eu não consigo. Então, essa ilusão de que você consegue reconhecer só dando mais trabalho vai te levar para um lugar chamado doença. Porque você vai estar abrindo mão de você para fazer tudo aquilo que estão te pedindo. Isso mas se o salário aumenta? Qual é o seu estilo de vida? Você tem outras pessoas da sua família? Você consegue descansar o suficiente? Eu quero dizer o seguinte, Matheus. Existem fases da nossa vida em que é natural a gente fazer mais. Tá? Você tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não tem filhos. Você pode dormir menos, você não tem responsabilidades com outras pessoas além de você. Aí é você com os seus sims, tá? Agora, você tem família, você não pode ficar todo final de semana fora, você precisa
se comprometer com outras responsabilidades além do trabalho. Aí você vai ter que começar a dizer, agora não. Dessa vez eu não consigo. Por enquanto eu não posso. Então, eu preciso tomar muito cuidado com essa resposta, porque dependendo da sua fase da vida, você vai equilibrar mais para os lados dos objetivos profissionais e não dos pessoais. Porque vida é uma só. A gente vive como se tivesse duas vidas, vida pessoal e vida profissional. Isso não existe. Vida é uma só. Eu não conheço ninguém que tem duas vidas. E a gente vive a vida inteira falando, não, vamos equilibrar vida pessoal e vida profissional. Não existe. Vida é uma só, Matheus. Eu preciso equilibrar, olha pra mim como comunicador, objetivos pessoais e profissionais. Pessoais e profissionais. Então, isso é o que eu faço todos os dias. Primeiro, eu ajusto uma série de coisas que a gente vai repetindo, que tá totalmente equivocada. Vida é uma só. Só pra finalizar. Tá. Aí você tá num lugar em que você sempre quis estar. Imagina que eu cheguei na Globo, Matheus. Especialista em comunicação, na maior emissora de comunicação. Só que eu adoeci por quê? Porque eu não sabia me comunicar comigo. Eu vou te fazer uma pergunta, inclusive relacionada ao momento atual. Eu peguei aqui o celular para conferir uma informação. Você viu o que é? Eu só tô esperando. O que ele vai soltar agora? Eu acho que é um negócio que eu tenho... Na verdade, eu tenho duas perguntas desse caso. Olha só, a minha dúvida. Eu tenho uma outra pergunta do caso, mas eu vou começar para essa primeira que eu acho que é curioso. Você estava ali perto, você pode avaliar. A saída do William Bonner do Jornal Nacional vem com um discurso: vou me dedicar mais à família e à vida pessoal. Entra César Tralli, que há anos tem comentários de que ele almejava esse posto. E nas negociações, tratativas ali, quando o Bonner fala lá em 2020 sobre o desejo de sair, no ano seguinte, 2021, a TV Globo passa uma missão para ele, que é aumentar a jornada de trabalho, não só assumir o jornal hoje, que obviamente ele teria ali uma dedicação maior do que fazer o jornal local, mas também fazer um segundo jornal, que era o da Globo News, o Edição das 18. Aí, ele teve que, obviamente, segundo eu apurei, eu até contei essa informação em primeira mão no programa e na minha coluna na Isto É, que foi o seguinte: ele teve que conversar com a família, conversar com a Tiziane, conversar com as filhas, para entender, olha, agora é a hora de eu me dedicar para assumir aquele posto tão desejado, que é me tornar o âncora, o maior, do maior telejornal, do principal telejornal. Mas foram 4 anos de dedicação, de uma rotina de trabalho mais do que duplicada, porque ele assumiu postos de trabalho, funções a mais. Como que se avalia esse movimento que muitas vezes é necessário no mercado, que é se desdobrar, ter que aumentar essa rotina? E, no caso do Tralli, teve um final feliz, porque ele está assumindo. Mas em alguns casos, muitas vezes não acontece. Nem no olerite ali para ganhar mais, nem naquele reconhecimento de fato. E aí? Como que se avalia essa sucessão bem-sucedida? Ou seja, deu tudo certo, e aquelas que não são tão bem-sucedidas, e você estava lá dentro. Então, você sabe muito bem avaliar todo o contexto. Existem muitas pessoas envolvidas em uma decisão. Muitas pessoas envolvidas numa decisão. Quando eu trabalhei lá, inclusive, amo César Tralli. Um beijo. Ele sempre foi muito dedicado, e desde que ele foi correspondente em Londres, né? Então ele sempre foi muito leal, sempre foi muito fiel, etc. Não estou dizendo que outras pessoas não foram e que eu também não fui. É outra coisa. O César começou numa fase de uma TV que não existe mais. Né? Eu lembro quando eu entrei na Globo em 2012, algumas pessoas ali dentro já me disseram: Isabela, você entrou numa emissora que não existe mais. Aquela que você está pensando que existe, não existe mais. Porque as emissoras, os contextos, as empresas vão mudando. Tá? Mas, de forma prática, que mudança era essa, na essência? De tudo. Vamos lá. Antes, nós tínhamos um modelo de reportagem. Você tinha um carro com o adesivo da televisão, um repórter cinematográfico, um motorista, um operador de áudio. Depois, conforme o tempo foi passando, você já nem tem mais carro, você pega o carro no meu aplicativo, a mesma pessoa que faz a imagem, faz o áudio. Foram várias mudanças. Aqui eu estou dizendo só na questão operacional. Eu acredito que outras mudanças também aconteceram, porque quando uma pessoa do Brasil sai para uma cidade fora, como aconteceu com o Covali, como aconteceu com o Alan Severiano, toda vez que você vai para um outro país, já é um voto de quando você retornar, você vai ter um reconhecimento.
Isso aconteceu com a Poliana Brita, isso aconteceu com várias pessoas, mas com outras também não aconteceu. Eu não sei te dizer por que isso acontece ou não. O que eu quero dizer é que no caso do César, eu conheço o histórico dele e ele sempre foi extremamente leal. Quando você diz, ele comentou com a família, eu não sabia disso, maravilhoso. Porque isso passa pela atualização de identidade, que é um tema que a gente já raspou aqui nele, que é o seguinte, olha, nessa fase, meu bem, nessa fase, eu posso estar mais ausente da família, mas é por um período. Você entende que eu tenho, então, um prazo, tá? Vou repetir, Matheus. Se fosse uma mulher, no caso do Trali, será que teria sido a mesma situação? Pode ser que não, porque é uma licença maternidade. Existem várias outras coisas que vão interrompendo esse fluxo que se desenha, né? Você planeja. Só que tem várias coisas que vão acontecendo nesse planejamento que podem te tirar do seu foco final. Então, estou tentando te responder que não sei o que fez ele, de fato, que bom, que é uma boa notícia, atingir o objetivo. Mas ele já ter tomado essa atitude me mostra que fez muito bem e é um exemplo para todos nós. Por um período, ele dobrou. Por um período. Vamos supor que o Bonner tivesse saído e ele não tivesse ficado. Aí, nós teríamos que rodar a fita e esperar a consequência. Sabe por quê? Por quê? Porque aí, neste momento, acontece uma coisa chamada dano existencial, que foi o que eu vivi com o burnout. Quando te prometem algo, quando você almeja algo, quando você trabalha por algo, e aí quando você tá aqui para fazer... Não, então, Matheus, não, agora não é você, agora vai ser outra pessoa. Hã? Mas como assim? Mas o nosso combinado? Então, eu não posso te dar uma resposta de uma linha, porque a questão é complexa. Envolvem muitas pessoas e muitas decisões. Mas qual que é o impacto do dano existencial na pessoa que... Perde funcionalidade. A síndrome de burnout, a diferença entre cansaço... Existe uma grande diferença entre cansaço, exaustão e burnout. Tem gente que está exausta achando que está em burnout. Não. Para você ter burnout, você vai viver uma situação com características de assédio. Quando você está cansado, você descansa e retoma a sua energia. Beleza. Sexta-feira, sábado, tá todo mundo cansado. Estranho se não tiver, com a quantidade de coisa que a gente faz. Mas você descansou, retomou. Agora, você está num estilo de vida que você pegou no fim de semana, ao invés de descansar, você está trabalhando. Nas férias, ao invés de descansar, você está fazendo um curso de línguas que você está se especializando. Ou seja, você não descansou. Aí você vai entrar numa fase chamada exaustão. Nesta fase chamada exaustão, que pode durar de 1 a 10 anos, depende do quê? Da sua idade, das suas características. Você já está doente. Você já vai ter várias doenças nessa fase de exaustão. Mas nenhuma está te impedindo de trabalhar. Tá? Ou seja, o copo está cheio. Seu copinho está cheio. Tá? De dores, doenças, e você tá lá aumentando sua necessaire, dor de cabeça, dor de estômago, o cabelo tá caindo, alergia, um monte de coisa. O que precisa acontecer para este copinho que tá cheio, ou para esse corpinho que já tá exausto, parar? Uma situação com características de assédio. Como assim, Isabela? Mas foi a primeira situação? Não, você já viveu outras. Mas neste corpo esgotado, é a primeira vez. Pegou? Mas o que dá um exemplo do Sim. que a gente pode chamar de assédio? Todas as situações que te deixam em constrangimento. Todas as situações que ferem o respeito. Olha pra mim. Se você me promete por 4 anos que eu vou fazer uma coisa e quando chega no final desse prazo, você me fala, então, Isabela, agora não é mais você, agora vai ser outra pessoa, isso tá ferindo meu respeito ou não? Tá. Pronto. Mas essa é uma situação muito emblemática. Eu digo, às vezes, tem uma forma mais pontual no dia a dia que às vezes esse assédio acontece e é menos perceptível. Eu digo assim, é na demanda que não foi entregue e a pessoa, de fato, ela olha pra ela e fala assim, nossa, mas realmente eu não conseguia. Porque tem gente que não vai entregar porque realmente tá enrolando. Não tem condições. Sim. Porque tá enrolando, porque falou, eu não enrolei, não me programei. Mas tem gente que às vezes vai chegar naquela conclusão e falar, nossa, mas era impossível eu conseguir entregar isso. Falta de recursos é um dos elementos que contribuem para a síndrome de burnout. Como assim falta de recursos? Quando eu sou cobrada para fazer algo que eu não tenho os recursos para fazer. Matheus, pinta essa sala aqui, ó. Pinta essa sala aqui. Amanhã você me entrega. Aí você fala, mas não tem tinta. Se vira.
Tá fazendo sentido? Sim. Quando eu tô falando de assédio, Matheus, eu poderia ficar 1 hora te explicando sobre todas as formas de assédio, tá? No livro tem essa explicação? Você detalha os assédios, não? Não, porque isso já foi evolução, né? Esse livro, inclusive, foi lançado em 2020. Eu comecei a escrever em 2017, antes da síndrome de burnout. Mas era como se Deus tivesse me falado assim: ah, você quer escrever um livro para as pessoas fazerem as pazes com o tempo? Pera lá, então, que você vai ver uma situação para você ter, de fato, lugar de fala, sabe? Eu só posso ver assim. Porque eu ainda fazia previsão do tempo em 2017 e as pessoas faziam piada do tempo cronológico. Eu fazia previsão do tempo meteorológico, tá? Previsão do tempo mesmo. E as pessoas faziam muita piada comigo. Isabela, o tempo tá passando muito rápido, não tenho tempo de fazer nada, sabe? E aí eu falei, será que o tempo tá passando mais rápido mesmo? Era muita gente naquele período. Escuta essa. E aí eu começo a pesquisar se o tempo estava passando mais rápido. Eu cheguei até o MIT. Eu entrevistei todos os físicos do Brasil, cosmólogo, astrônomos, Instituto Nacional do Rio de Janeiro, tudo que você pode imaginar, até chegar ao MIT para dizer, gente, a Terra não está girando mais rápido mesmo? Tem certeza que o dia tem 24 horas? Sim, Isabela. Não tem nada de errado com o tempo da natureza. Eu falei, mas então o que está acontecendo? Porque está todo mundo reclamando que está sem tempo. Que a internet é o problema, que não sei o que é um problema. Rapaz, aí eu começo a pesquisa. Em 2017, eu entrevisto 150 pessoas. Entre elas, Fernanda Montenegro, Cortella, que está aqui no prefácio do livro, para tentar entender, tá bom, então a Terra não está girando mais rápido, o que está acontecendo? Aí eu vou para uma outra galera, que aí é quando eu caio na saúde mental. Porque, o que é que está acontecendo? Nós estamos iludidos por tantos excessos. Esse brinquedinho aqui não é o problema. Nós estamos iludidos. Eu preciso aprender a usar. Você, inclusive, me contou uma experiência que você está deixando seu telefone num lugar travado para que você tenha controle. Sim. Tá? É a mesma coisa que algumas pessoas fazem com comida, com bebida, com cigarro, com compras, etc. Tá? Só que aí, só para fechar esse assunto do livro, eu cheguei a um sujeito 3 séculos antes de Cristo. Há tempos, hein? 2.300 anos, que já reclamava da falta de tempo. Tito Márcio Plauto, foi um texto, inclusive, traduzido pela Unicamp de Campinas. 300 anos antes de Cristo, ele disse assim, quem foi que criou um relógio de sol e triturou o meu dia pedacinho a pedacinho? Então, há 2.300 anos, nós já tínhamos pessoas reclamando da falta de tempo, o que prova que não é a internet. E aí é essa jornada que eu conto no livro. Com a evolução dos transportes, da comunicação, da tecnologia, a gente vai conseguindo fazer mais coisas dentro do mesmo tempo. Aí que tá a cilada. Porque ao fazer mais coisas ao mesmo tempo, você fica iludido achando que você não precisa descansar. Além do que você já ouviu também, que descansar é para quem não está comprometido, tirar férias é para quem tá com preguiça e tudo mais. Você entende como a gente tem que remodelar algumas frases e algumas crenças, algumas ideias? Porque senão, Matheus, você chega num lugar insustentável. O que é esse lugar? Você ama o que você faz. Eu amo o que eu faço. Naquela época, 3 dias antes de eu ter o apagão, eu entrevistei a Fernanda Montenegro ao vivo no SP1. Se você olhar pra mim naquele dia, você vai falar, que isso, Isabela, você tá ótima. Imagina que você estava doente aí. Tava totalmente em presenteísmo. O que é isso? Eu tô ali, né? O corpo tá ali, a alma não se sabe. Quando eu acabei de entrevistar a Fernanda, eu me lembro de ter vomitado, de tão cansada que eu tava, de tão exausta que eu tava. Aí 3 dias depois eu tive o apagão. Eu tava falando da previsão do tempo, e aí eu esqueci o nome da capital do meu estado. Essa foi a única coisa perceptível, né, de quem tava longe, mas por dentro, por 3 segundos, Matheus, a visão ficou escura, a boca ficou seca, o estômago embrulhou. Tudo ao mesmo tempo. E teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Se eu tivesse desmaiado ao vivo, teria sido muito melhor, porque eu teria sido socorrida. Mas eu não desmaiei. Para onde eu fui? Pro banheiro, chorar, me recuperei e fiz mais um jornal. Quando eu acabei o Bom Dia Brasil, aí sim eu fui ao médico, sob risco de convulsão. Ou seja, o meu comprometimento com o meu trabalho era tão grande que, mesmo tendo passado mal, ao invés de eu ter procurado ajuda, não, eu encerrei o expediente para depois procurar ajuda. E é o que muitos de nós fazemos. Tá? Você vai falar, mas por que você fez isso? Eu não sabia fazer diferente. Eu só tinha aprendido a trabalhar o máximo. Naquele momento eu descobri que dor que não sangra dói em dobro. Sim. Tá? Tudo isso eu tô te contando por quê?
Esse livro já estava pronto quando tudo isso aconteceu. Aí, o que eu faço? Eu só introduzo um pouco da minha história. Eu nem pude contar a história toda porque foi lançado pela Globo Livros. Muitas partes foram subtraídas, entende? Mas eu já fico feliz demais. Aliás, agradeço todos os dias a Globo Livros, inclusive o diretor, que é o Mauro Palermo, que não desistiu de mim, não desistiu da história e entendeu que aquilo que estava acontecendo comigo representaria um grande ganho para a saúde de milhares de pessoas. Tá? Então, só para clarear, o livro então começou a ser escrito em 2017, eu tenho o apagão em 2018, quando eu saio de licença médica eu volto, eu sou dispensada, e aí eu começo então toda essa jornada para explicar para as pessoas, para tornar comum que se você não se inclui na própria agenda, Matheus, você não vai dar conta dela. Sim. Vou repetir. Se você não se incluir na própria agenda, você não vai dar conta dela. Ah, mas me incluir com o quê, Isabela? Uai, com aquilo que te recupera a energia. Não pode ser remédio. Sim. Não pode ser anfetamina. Não pode ser estimulante. Não pode ser energético, né? Eu tava tomando energético. Cheguei aqui. Gente, eu cheguei tomando energético, aquela lata de energético. Ela já levou você energético essa hora. De manhã. Energético, rapaz, pera lá. Matheus, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tive o burnout, e agora eu vou falar com muito amor pra você, tá? Sim, eu vou ouvir com atenção e com o coração aberto. Atenção. Eu tomava remédio pra dormir, tomava remédio pra acordar, você me falou qual era o nome dele aqui. Não precisa falar agora. Ah, tá. Sim. Que é o remedinho, aliás, que todo mundo... Nossa, toma isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Com receita de médico. Imagina você pagar uma receita de um médico que vai te dar um remédio para viver um estilo de vida insustentável. É isso que a gente está fazendo. Então, eu estava tomando remédio para dormir, para acordar, fazendo tudo o que era possível para tentar viver uma vida saudável, mas a maquiagem escondia tudo, né? Então, eu fiquei em presenteísmo por 4 anos. O que é isso? Muito doente, fazendo o meu melhor, até que chegou um momento em que o corpo disse, agora deu. A sorte é que as minhas perdas foram momentâneas. Mas tem gente que vive o burnout e tem sequelas para a vida inteira. Eu fiquei sem dirigir por alguns meses e eu não conseguia entender um texto. O Dr. Fernando Gomes, que é neurologista, ele é prova disso. Eu me lembro de eu ter levado um texto para ele. Imagina que isso aqui estava todo grifado, assim, com várias cores. Falei, doutor, eu não consigo entender o que está escrito aqui. Eu não consigo entender. E ele falou, Isabela, calma, sua capacidade cognitiva está comprometida momentaneamente. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E aí depois dá para ver, né, gente, que eu já consegui retomar, entende? Mas naquele momento foi muito dolorido. Eu não tinha trabalho, eu não tinha perspectiva de trabalho, eu não tinha mais minha capacidade cognitiva. Então a grande diferença entre cansaço, exaustão e burnout, para a gente fechar esse assunto que eu não fechei, você está cansado, você descansa e retoma. Agora, se você está cansado e recusa descansar, você vai viver no esgotamento. Está neste esgotamento, quando você viveu uma situação com características de assédio, essa gota transborda o copo. E aí seu corpo vai falar assim, agora deu. Eu vou te dar a fonte, tá? De quem fala sobre dano existencial. Desembargador Sebastião Oliveira. Ele fala, a síndrome de burnout, a diferença é o dano existencial. Você vive uma situação de assédio que rompe com o seu projeto de vida. Aí você está fazendo um monte de coisa maravilhosa e você não está vendo graça. O que naquele momento que você estava fazendo um monte de coisa maravilhosa e você não via graça, precisava ter acontecido para você espanar? Alguém te desrespeitando. Alguém pode até ter te desrespeitado. Mas o seu corpo ainda devia ter uma reservinha para tipo, opa, pera lá, vamos deixar então de fazer isso aqui, vamos começar a fechar essas portas e assim por diante. Tá? Gente, 1000 perguntas. Aí aqui é uma sessão assim, tipo, não é entrevista, gente. Eu tô... Ó, você tá aí do outro lado, eu tô aqui. Você está servindo muito pra você, mas pra mim, tá... se estiver servindo, comenta. Porque pra mim tá servindo um montão. Eu quero, inclusive, trazer um dado aqui que eu não lembro de ter... Provavelmente já deve ter falado algumas vezes, mas eu não lembro de ter escutado falando sobre essa correlação. Eu só quero até pegar um outro dado aqui, porque me veio à cabeça enquanto você estava falando, porque tem a ver com um assunto que está muito em alta, a gente escuta falando muito, que é o etarismo. Só que eu quero fazer um paralelo, tá, legal. Tem o dado. Vamos lá. Eu acho que as mulheres, sem sombra de dúvida, sofrem muito mais com etarismo do que os homens. Mas eu vou me ater a uma análise de se tem a ver com a sua
vasta experiência, mas trazendo sobre o aspecto dos homens, tá? Tá. Do etarismo para homens. E na situação que eu estava comentando em relação ao Jornal Nacional. Tá. O William Bonner começou a apresentar o Jornal Nacional com seus 30 e poucos anos. 2 anos depois se torna editor-chefe e fica ali. É o âncora mais longevo da história do Jornal Nacional, né? Então, considerando esses quase 30 anos, hoje ele está com 61 anos, ele decide, então, parar, falar que a família vai se tornar prioridade, ele não vai parar de 100% de trabalhar, mas ele vai desacelerar. Isso. Só que o César Tralli está nessa expectativa, e pelo que eu sei de bastidor, esperando esse posto já há algum tempo, muito construindo. Só que ele assume aos 54, que é uma diferença, assim, abrupta de idade. A gente está falando de mais de 20, 24 anos daquele Bonner de lá de trás. E a gente tem na parada uma promessa já feita, não formal, mas nas expectativas, de um garoto que está com 29, que é o Nilson Clava, que tem tudo para assumir o posto e ser o substituto de Tralli. O que eu estou dizendo é, a gente está falando de uma diferença de idade que aí sim a gente tem um jovem que já está sendo prometido para um posto de um baita profissional aos 54. Não tem como comparar a capacidade de entrega de Clava para Tralli no sentido de volume. Mas falta a ele, e eu escutei de uma fonte de lá de dentro, horas de voo. Ele é muito bom, mas precisa ganhar. Tanto é que virou correspondente internacional. O que eu quero entender é que maluquice na cabeça do Tralli lidar com essa história desse etarismo, que as mulheres sofrem muito mais do que os homens, mas nesse caso a gente tem aqui uma clareza de que ele terá, ao que me parece, menos tempo de vida à frente da bancada do que Bonner. Acabei de confirmar, o Nilson é da mesma cidade que eu, do Paraná, Apucarana. Ah, é? Nilson, ele é muito competente, né? Ele é ótimo. Matheus, vamos lá. O Bonner ficou 29 anos. Quantas mulheres estiveram durante esses 29 anos ao lado dele? Várias. O que prova que eu te falei que você planejar uma coisa, neste caminho podem acontecer várias, que fogem do seu controle. Por mais que você queira, por mais que você estude, por mais que você faça. Bom, o Bonner ficou 29 anos porque ele quis. Ponto. A gente não sabe quanto tempo o Tralli quer ficar. Tem isso também. Se o Nilson vai assumir daqui 10 anos, 5 anos, quem somos nós para saber? O que a gente pode agora, e eu vou falar isso com muito amor, é comemorar pelo Tralli ter conseguido alcançar aquilo que ele quis. Parabéns. Agora, quanto tempo ele vai querer fazer isso, vai depender dele e do estilo de vida dele. Eu tô dizendo que eu acho um pouco... na minha leitura, eu tenho a sensação de que chega a ser cruel. Aos 54 anos, ele assumiu um posto que vai ser comparado com alguém que teve 29 anos para construir isso na sua juventude. É uma comparação inevitável. Não, mas pera lá. Vai comparar se você falar assim, não, mas o Bonner faz assim, o Tralli faz assado. Matheus, o Tralli é maravilhoso. O Tralli tem uma cancha de reportagem que, assim, poucos repórteres têm. Inclusive, eu posso dizer que... Agora eu vou dar um passo atrás, já volto. Quando eu comecei minha carreira no jornalismo, eu comecei como apresentadora do Band News TV. Hard News. Eu sempre tive a voz grave, então eu lembro de eu ter feito esse teste no Band News e ter pensado assim, mas eu nunca fiz reportagem, gente. Bom, vou fazer esse teste, né? Vou fazer o teste, vai que eu passo. E eu passei. E eu me lembro, depois de 1 ano de Band News TV apresentando, eu enchi a sacoleta do meu chefe, Humberto Candil, que eu queria ser repórter. E ele falava, Isabela, mas pra quê? Você já tá pronta. Eu falei, mas eu preciso da reportagem. Tanto que, pouquíssimas pessoas sabem, eu saio do Band News, vou pro SBT para uma proposta para ser repórter, lá eu me torno apresentadora, depois eu volto para ser repórter na Band, porque eu queria a reportagem, eu precisava dessa experiência, tá? Isso eu pensei. Provavelmente a própria Renata Vasconcelos, ela já disse, ela sempre foi apresentadora. Então, para algumas pessoas, vai chamar o espírito da rua para te dar mais uma série de recursos, tá? Repertório para você estar na bancada. Para outras, não. O Tralli tem esse repertório. É isso que eu quero dizer. A paixão do Tralli começou na reportagem. Você disse que o Nilson já foi prometido. Não sei. Vamos supor que para o César Tralli também foi prometido quando ele tinha 20 e poucos anos isso. Então não é que ele agora vai virar a chave, agora é o Jornal Nacional. Não, ele já pode estar vivendo isso há muito tempo. Nós não podemos comparar Tralli com Bonner. A bancada é a mesma,
Mas as pessoas são diferentes e que bom, porque tudo muda. Se eu trabalho com a ideia de que um não pode ser diferente do outro, eu estou negando a única coisa que eu tenho certeza que é a mudança. E quando ele entra ali na posição de apresentar o jornal, e Bonner era apresentador e editor-chefe, de alguma forma, ele tem uma carga horária, ou pelo menos um ritmo de trabalho que me parece mais consistente para esses tempos modernos que a gente está falando justamente sobre esse esgotamento. Ele vai ser editor-chefe também? Não vai ser. Eles colocaram a que era assistente do Bonner para assumir de posto. Então, é uma forma de equilibrar. Mas o que eu estou dizendo é a performance de uma pessoa que está chegando a esse posto aos 54 é diferente de quem assumiu lá atrás aos 30 e poucos anos. Eu já trabalhei... Eu vou continuar defendendo o Tralli porque eu trabalhei com ele no SP muito tempo. Ele é muito competente. E tem uma outra coisa... Mas eu digo sobre a mudança do que a gente está dizendo, da vida. O Matheus de hoje, de 34, não é o mês dos 24. Sim, e total, não será o mês dos 44. Total. E é sobre respeitar esse tempo. O que eu estou querendo levantar é, será que o mercado, que as pessoas do lado de lá, da parte da TV Globo, dos próprios telespectadores que não querem saber de vida pessoal, eles querem a coisa... linda no ar. Entendi. Eu tô dizendo da compreensão do universo. Não de que ele não vai dar conta, porque é óbvio que eu acho que ele vai dar conta. Mas eu digo do aspecto da disposição, disponibilidade. Do ritmo. Disponibilidade. Hoje ele tem família, também pesa pra ele, entende? Já foram 4 anos se dedicando tanto, aí ele chega ali. O que eu tô dizendo não é sobre isso. Não é sobre ele não dar conta. Ele vai mudar pro Rio ou vai ficar em São Paulo? Vai mudar pro Rio. Vai mudar pro Rio. Pronto. De novo, eu só desejo sucesso porque isso que a gente tá vivendo, Matheus, faz parte do jogo. O que nós estamos vivendo faz parte do jogo. Que jogo? Da comunicação. As pessoas vão mudar, nós não vamos ficar nos cargos para sempre, nós só estamos nessa cadeira, nós não somos essa cadeira. Então a gente tem que começar a trabalhar mais com essa perspectiva de mudança. Sim. Eu não sei quais foram os combinados que ele fez com a Tice. É isso que eu quero te dizer. Então, eu acho que ela vai acabar mudando também para o Rio. Mas você entende? A gente não sabe dos combinados. Então, é impossível você falar assim, nossa, mas será que ele vai ter um estilo de vida bom ou ruim? Como eu conheço o Tralli, vai ser muito bom e saudável, porque ele sabe colocar limites. Ele vai estar o tempo inteiro... Ele sabe, isso que eu ia perguntar. Ele é um cara que sabe colocar limites? Sabe. Porque eu me lembro quando nós trabalhamos juntos, ele... tinha um comprometimento com o horário, mas ele tinha um comprometimento com ele também, para os horários de almoço, para o tempo de exercício, sabe? Tanto que ele sempre foi super saudável, que ele sempre se cuidou. Então, eu tô falando de um Tralli que eu conheci anos atrás, que eu admiro muito, e que está nos trazendo uma grande perspectiva de, olha, gente, vamos entender que as coisas mudam. Pode ser que não seja igual ao Bonner, com certeza não vai ser, porque ele pode ser diferente. Nem melhor, nem pior, só diferente. E só para fechar a história do Bonner, eu quero te falar uma coisa que você vai gostar. Nós estamos testemunhando. Nós não estamos testemunhando a saída do principal âncora da TV. Nós estamos testemunhando o que é luto voluntário. O que é isso, Brasil? Vamos lá. O que é luto, primeiro? Perda de vínculo. Luto é perda de vínculo. Tá? Se você deixar de apresentar este painel, você vai ficar triste, porque você está deixando de ter um vínculo com este lugar, com a equipe, com o programa que você gosta de fazer. Mas vai passar um tempo e esse luto vai passar. Tá? Então, luto é perda de vínculo, ponto. Todos nós lidamos com o luto involuntário. Eu, quando fui demitida, eu lidei com o luto involuntário. Eu tive que perder o vínculo por uma coisa que eu não queria. Se eu estou grávida, eu perco um bebê, eu estou lidando com o luto involuntário. Se eu sou demitida, se nós estamos namorando, você me dá um pé na bunda, eu estou vivendo um luto involuntário. Tá compreendendo? Sim. O que é um luto voluntário? É quando eu encerro um ciclo por conta própria. Que é o caso ali do que o Bonner tomou essa decisão de... Eu defendo luto voluntário, Matheus, desde que eu saí da TV. Por quê? Ou nós tomamos decisões com saúde, ou nós vamos tomar decisões sem saúde. Vamos lá. Quando o Bonner decide a hora de parar, e eu disse isso nas minhas redes, saber a hora de parar é tão importante quanto a hora de saber começar. Então, você encerrar um ciclo, por mais êxito que você tenha tido, é a maior prova de saúde mental que existe. Porque você... Não é que... Deixa eu te contar uma coisa. Não é que o Bonner vai deixar a bancada para cuidar da família. Ele vai deixar a bancada para cuidar dele. Dele primeiro. Algumas pessoas só vão se dar conta disso com 80, com 70,
Que bom que o Bonner teve com 60. Eu estou tendo a chance de pensar isso agora com 40. Sim. Mas porque eu vivi um luto involuntário. E, de novo, tudo isso faz parte do que eu aprendi nesses últimos 7 anos e é o que eu faço todos os dias para as pessoas. Mas esse luto involuntário, quando você sofre, ele depois pode se tornar num voluntário? Total. É isso que foi o que você fez? Sim, você pode ressignificar aquela perda que você não teve controle para ter mais rédea da sua vida e começar a encerrar os ciclos que você já está vendo que não cabem mais nessa malinha agora de 10 quilos. Uhum. Eu te fiz um convite há tempos atrás. Leva presente lá para sua cidade, 10 quilos só. Só que você não vai poder colocar tudo para todo mundo, porque vai estourar. Uhum. Então, eu preciso ter coerência com quem eu sou hoje, para encerrar ciclos hoje. O que é isso? Vamos supor, eu, Isabela, antes eu entupia minha agenda de coisa. Porque para mim ter a agenda cheia era sinônimo de sucesso. Uau, tô com a agenda cheia, não tenho tempo nem de ir no banheiro. Um monte de gente fala isso, né? Se gabando. E depois reclama que o intestino tá preso, tá? Só fazendo uma piada. Mas assim, é impossível você querer dar conta da sua agenda, como eu falei, sem se incluir nela, como básico. Que são 5 faxineiros da saúde mental. Tempo de sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e lazer. Depois a gente fala mais sobre isso se você quiser. Se você tá abrindo mão do seu sono, sua vida inteira já tá indo por um caminho insustentável. Ponto. Aí... você... Já até me perdi de tanta coisa que eu tô falando. Tô falando dos 5 faxineiros da saúde mental. Me ajuda, Lê. Eu nem sei pra onde eu tava. Vou abrindo tantas caixas. Você falou sobre ressignificar também. Ressignificar, pronto. Aí, vivi uma situação que me mostrou que aquele estilo de vida que eu tava tendo não era funcional. Sim. Aí eu sou demitida. Ressignifico. E agora... eu estou encerrando ciclos. Quando eu falei, eu encho minha agenda de compromisso. Uhum. Eu já sei que isso não é sustentável. Então, o que eu começo a dizer? Mateus, obrigada, mas agora não. Uhum. Mateus, obrigada, mas essa semana eu não posso aceitar. Se você olhar minha agenda, hoje você vai ver qual é o compromisso que eu tenho. Eu posso colocar mais compromisso na minha agenda? Posso. Só que eu tenho um recém-nascido. Uhum. E tenho uma filha de 4 anos. Uhum. Então, no meu estilo de vida, hoje, eu não posso fazer o que eu fazia antes. De não ter espaço na agenda para mim. Entende o que é atualização de identidade? Sim. Eu preciso atualizar quem eu sou hoje para fazer caber aqui o que é sustentável. Então, o Bonner, ao dizer, estou encerrando a minha participação nesta bancada, eu não estou encerrando minha carreira. Só estou mudando. Porque crachá a gente pode ter vários, mas vida é uma só. Emprego eu posso ter vários, carreira eu posso ter vários, mas vida é uma só. Então, quando você promove um luto voluntário na sua vida, ou seja, quando você encerra um ciclo, que por mais que tenha sido bom, agora não faz mais sentido, parabéns. Porque você entendeu o que é saúde mental. Agora, tem um ponto muito importante que eu vi nas suas redes sociais. Gente, eu ficaria aqui horas, tá? Juro que eu vou tentar abordar aqui, porque tem muitos assuntos passando na minha cabeça. Eu vou falar menos, tá? Não, tá ótimo. É porque, assim, tem muitas coisas que eu tô querendo perguntar, mas que, enfim, não vai dar tempo, mas a gente vai... Eu quero passar por isso, porque eu achei importante se conecta com essa história que você estava contando pra gente sobre o falar não e etc., mas que tem a ver com a história da paternidade. Você foi mãe depois dos 40. Aos 40, Aos 40. Ser mãe aos 40 anos, depois, recentemente, você tem um recém-nascido em casa. O segundo filho vem, e aí, junto com o seu marido, vocês começam um movimento muito importante, que é também abordar a história da licença paternidade, sim, que são pouquíssimos dias. Como isso se configura diante de tudo isso que a gente está falando, que é o excesso de trabalho, a cobrança pelo resultado, num cenário como esse, que é... Uma vida já construída, as suas limitações do ponto de vista óbvio... Físico. Físico e a pouca capacidade que seu marido tem de estar ali por muito tempo te dando suporte, porque ele tem que voltar ao trabalho, né? E quantas outras mulheres passam por situações parecidas. Como que é encarar isso de fato e por que vocês compreenderam que era importante trazer essa pauta? Tá. Eu tô com 44 anos, engravidei da Angelina aos 39, tive ela com 40. Depois que eu vivi tudo que eu vivi, porque antes não cabia filho na minha vida. Antes não cabia relacionamento na minha vida. Não é que você começou o seu relacionamento com quantos anos? No ano que eu tive o burnout. Caramba. Em 2018.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dependendo da sua fase de vida, se você não tem filhos, se você não tem marido, se não tem esposa, você só trabalha. Sua vida é o trabalho. Aí quando acontece alguma coisa com o seu trabalho, o que você perde? A vida, porque você não tinha outra coisa, tá? Por isso que manter outras relações é super importante, independentemente se você tem filhos ou não, tá? Mas é muito importante você ter a sua base familiar muito próxima, tá? Sua família mora aqui ou mora lá? Mora em Minas. Mora em Minas, mas vocês estão juntos sempre? Sempre, né? Eu falo onde... Pra mim é onde eu me reconecto e volto pra mim e zero. Mas relacionamento, eu confesso que eu corro, porque aí eu fico pensando que vai ser mais um trabalho. Viu? Mais um trabalho. Não, Bom, mais um trabalho. Porque Cuidar, você agenda, tá vendo... vida, explicar, dar satisfação, montar programação. Meu Deus do céu. Cansei. Close na minha cara. Cansei, gente. Ai, então, meu Deus. Aí, eu vou te falar o seguinte. Beleza, agora, aos 34 anos, isso não tá te trazendo nenhuma falta. Não, faz falta às vezes, mas entre a falta que faz e o benefício, eu acho que... E o trabalho que dá, entendeu? É calcular, assim, ó. Benefício... Eu vou te dar essa resposta depois. Agora eu vou tentar dar uma resposta assim, que vai servir para mais pessoas. Matheus, agora, 2025, você tá pensando dessa maneira. E eu espero que em breve você crie espaço para o seu lado emocional. Aí que tá. Para o seu lado emocional. Porque enquanto o trabalho está suprindo todo o tempo da sua vida, você está viciado no reconhecimento, no aplauso, no resultado. Mas a vida precisa também de outros reconhecimentos que você não necessariamente vai ser aplaudido ou alguém vai estar vendo. Então, o seu bem-estar começa primeiro com você, com uma relação, vamos falar de uma relação que ninguém esteja vendo, para que a relação que as pessoas estejam vendo faça sentido. Entende? Quando eu te falei do Trali, foi isso. O Trali sempre se cuidou. Tá? Independente de ele estar com a Tice. Então, voltando aqui à sua pergunta. Repete a pergunta? Em relação à importância da presença do pai. Diante de todo esse Aí eu te falei que eu fiquei grávida Ah. na época, antes, né, do burnout. Eu não pensava em ser mãe, não cabia uma família na minha vida. E depois eu entendi que tudo aquilo aconteceu para eu dizer algo que eu vou dizer agora. Eu não tenho 2 meses que eu pari, tá? Eu estou num período chamado puerpério. E muitas mulheres me questionam como que eu estou tão bem nesse puerpério. Foi aí que eu consegui entender que a vida é uma só. A mulher que quando entra no puerpério abandona a vida pessoal e se abandona, ou seja, não consegue fazer uma unha, não consegue pensar nela, a volta vai ser muito mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Que nos intervalos em que eu tô com o Antônio e com a Angelina, e olha que a dinâmica é uma aventura, mas eu não posso reclamar porque eu escolhi isso. Toda vez que você reclama daquilo que você escolheu, você tá definhando a sua saúde mental, porque você fala, mas você escolheu isso? Como é que você vai reclamar de uma coisa que você escolheu? Então, o meu puerpério só foi como está sendo, né? Só está sendo positivo porque Tiago esteve presente. Então, por isso que a gente defende uma licença paternidade maior. Perfeito. Eu comecei a voltar ao trabalho gradualmente. Eu estou aqui com você. É diferente do que ficar 10 horas num carro de reportagem sem ter banheiro para tirar o leite. Então, as pessoas me perguntam, nossa, mas você já voltou a trabalhar? Depende, gradualmente sim. Então, a licença paternidade nós defendemos porque ela vai ser importante para toda a família, especialmente para a mulher que não vai ficar sobrecarregada, vai conseguir dormir e vai conseguir conviver em sociedade. Porque uma pessoa que está com privação de sono, é evidente que vai ter problemas, porque ela está irritada, agressiva, tem que cuidar de um ser absolutamente indefeso que é o recém-nascido. Então, ter o pai por mais tempo no início do nascimento é fundamental para a saúde de toda a família. Isso é perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Eu queria muito, porque o nosso tempo já estourou. Ele olha pra Mas deixa eu mostrar. O livro, o pessoal encontra... eu amei porque... Amazon. Dá um Tempo é maravilhoso, porque você passou pela previsão do tempo, você estava contando a história do tempo, mas o Dá um Tempo é dar um tempo mesmo, porque às vezes a gente precisa falar pra pessoa... Pra você. Dá um tempo. Não, você fez uma dedicatória. Olha isso, desejo de saúde. Olha, Boas isso. ideias. Boas ideias. E tempo de qualidade.
Amém. Olha, com certeza eu vou ler. Eu já te acompanho nas redes. O pessoal também siga, acompanhe. Lá nas redes, como é que tá mesmo? Isabela Camargo Real. Isabela com Z e 2 L's, Camargo Real. Para quem quer o livro? Para quem quer fazer as pazes com o tempo. Isabela, eu não tô brigando com o tempo. Ao chegar tomando energético, você não tem consciência do quanto você tá forçando a malinha de 10 quilos para levar a bagagem eu toda. tô brigando com o tempo todo dia e há alguns anos. A situação é que... Eu acho que a gente agora tá dando nome aqui, né? Talvez, eu acho que... falo isso muito na minha terapia. Muito bom a terapia por isso. Porque quando a gente dá nome pro sentimento, o que tá acontecendo, a gente não consegue. A gente até percebe, mas quando não dá um nome, eu acho que é isso. Existe uma briga, que eu não chamava ela assim, é até bom, porque eu vou levar isso pra análise, que é a briga com o tempo, que é isso. É alta performance naquele tempo limitado. Eu entendi, nos últimos meses, que eu tenho, sim, minhas limitações. Eu me respeito, sim. Mas eu me respeito naquelas horas que eu decidi me respeitar. Fora delas, me parece que eu tô disposto a mergulhar muito, sabe assim? Você vai naquele nível mais profundo do que aquelas horas que são pro trabalho, devem entregar. E aí a gente também faz esse tipo de sabotagem, é um boicote a si mesmo. Então, te ouvir, eu acho que vou assistir essa entrevista mais vezes, lendo o livro, eu vou conseguir aprender mais. Mas que bom que você tá falando, que você entendeu que a sua dor virou propósito. Você vai salvar mais pessoas que talvez nem cheguem próximo, ou de pessoas como eu, que estão, em algum momento, flertando com essa possibilidade e com medo de, né? Você quer uma palavra para resolver o seu problema? Começa com F. F? Não é a que você pensou. Não é? Não é essa palavra que você pensou. A palavra que vai... Ai, tá. Não é. É. Não é. É faxina. Tá. Como assim faxina, Isabela? Vamos lá, gente. Então, para finalizar. Quando você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você. Mas não significa que te respeitem. Tá? Quando nós falamos sobre assédio, eu sei que muita gente ainda ficou parado nesse assunto, mas nós precisaremos de mais tempo para explicar. Mas quando você está cansado, doente, uma situação com características de assédio vai te causar um dano existencial. Como é que você vai fazer, então, para lidar com uma situação dessa e não adoecer? Prevenindo. Não chegando no limite da exaustão e da agressividade e da doença. Porque nós vamos viver situações com características de assédio em qualquer lugar. Porque as pessoas que hoje nos assediam foram assediadas. É o meu trabalho na liderança hoje nas empresas. Tá? Você lembra quando um candidato jogou uma cadeira num candidato? Lembra? Eu trabalhei com esse candidato. Eu vi isso acontecendo naquela redação. Então, isso não é uma fofoca. As pessoas sabem. Eu estou dizendo que uma pessoa repete um comportamento porque ela viveu. Eu não posso julgar o que aquele candidato viveu na infância dele também. Eu só estou querendo trazer que uma pessoa hoje pode estar tendo comportamentos com características de assédio porque ela viveu aquilo. Eu vivi. Mas eu já me terapeutizei demais, passei por muita terapia para entender que não é batendo nas pessoas que eu vou bater metas, Matheus. A gente precisa aprender a bater metas sem bater nas pessoas. E mesmo assim tem hora que eu erro. Mesmo assim tem hora que eu falo de um jeito que eu falo, devia ter falado de outra maneira. Peço desculpa. A Lê tá aqui. A Lê, gente, a Alessandra Bruno, tá? A assessora que trabalha comigo e cuida de tudo tá aqui atrás. Quantas vezes, Alê, eu reconheço. Por quê? Porque você está tão comprometido na entrega que aí você derrapa. Mas hoje, a minha derrapagem, né, Ale, espero que esteja bem diferente. Percebe? Então, resumindo, você que vai lidar com situações de assédio, adoraria te blindar e dizer, não, faça tal coisa que você vai... Não, você vai ter que aprender a, primeiro, se conhecer, para criar os seus limites, para começar a dizer, agora não dá, dessa vez eu não posso. Para começar a sair deste lugar chamado armadilha da competência, porque você é competente pra caramba. Então a faxina que eu estou te dizendo é, olha pra sua agenda hoje e veja o que eu posso tirar daqui. Para quê? Para você. Esse trabalho é muito legal, mas agora eu não posso continuar. Essa agenda aqui é super interessante, mas, puxa, até o fim do ano eu não vou poder continuar. E começa a encerrando os ciclos, luto voluntário. Olha, por enquanto eu vou fechar essa caixinha, para você se recuperar. Em 2026 eu retomo esse assunto. Ou, vamos suspender.
Aí você vai receber um convite hoje, segunda-feira que nós estamos gravando. Mateus, que incrível, tô te assistindo em tal lugar, tô te vendo, vem aqui fazer um negócio. Aí você vai, que incrível, vou. Quando um sim te coloca em risco, a resposta é não. Mas risco do quê? Risco de ficar sem dormir, ficar sem comer, de fazer essa atividade física, coisas que você já sabe que são para o seu bem. Então, vamos lá, gente. É treino. Não é de um dia para o outro que você vai agora, né, mudar toda a sua vida. Mas é a partir de hoje que você vai poder olhar a sua agenda e começar a fazer faxina nas coisas que agora não cabem mais para você se incluir nela. E você falou agora há pouco sobre desacelerar e acelerar. Tem uma frase que eu gosto muito, que foi um insight que eu tive. Nós precisamos desacelerar para continuar em movimento, Mateus. Isso é bom, hein? Frase boa. Desacelerar para continuar em movimento. Você veio para cá dirigindo ou de táxi? Eu não dirijo. Ótimo, já é uma coisa. Não, Tá. Você vem de táxi ou vem de Uber? Uber. Começa a usar táxi, que usa a faixa de ônibus. Isso é ganho de tempo. E comece nesse tempo dentro do táxi que ganha a faixa do ônibus a não só trabalhar, mas experimenta também a levantar o rosto, a distanciar o pescoço do ombro. Repassa o seu dia e começa a ser muito econômico com as pessoas, com as coisas, para que você tenha tempo para você. Quando eu perguntei, você veio dirigindo ou veio, né, com o motorista? Porque o carro, gente, o carro que a gente dirige, já mudou o câmbio, tá? Já, de mecânico para automático. Mudou, a tecnologia mudou. Mas você continua com 2 pneus, com 2 pedais. Freio e acelerador. Por quê? Se você não frear, você não alcança o que você quer. Se você só acelerar, o que acontece com o carro se você só acelera? Bate, já era. Pronto. Então você precisa desacelerar, você precisa frear para continuar em movimento. É legal, hein? 2 analogias aí que você trouxe da comida também foi bem legal, do açaí, da pizza. E essa do... porque são fáceis, né? Da gente memorizar quando estiver errando. Que bom. Vamos fechar então com um ping-pong, jogo rápido. Ai, eu falo e tu responde. Eu crente que ele não ia fazer essa parte. Esse vai ser inédito, assim. Vai ser um diferente que eu preparei aqui durante o nosso papo, hein? Vamos lá? Você mudou aquilo que... Mudei. Vamos lá? Ping-pong, jogo... Marília Gabriela, beijo pra Gabi. Vamos lá. Uma conquista profissional que te dá muito orgulho. Ter criado o movimento dos EPIs da saúde mental. Um projeto que você ainda quer realizar. Um programa de TV sobre saúde. Uma palavra que você gosta. Sustentabilidade. Uma palavra que você detesta. Resiliência. Uma saudade. Do meu pai que eu não tive convívio. Um medo. De deixar de ser relevante. Um sonho. Um programa de TV. Esse é o maior sonho da vida? Entrevista. Hoje sim, porque eu já realizei os outros, né? Já sou mãe de 2 crianças. Tenho o meu parceiro, que é o papai financeiro, o Thiago Godoy, que me ensina a ter uma família, coisa que eu nunca pensei em ter. Então, esses sonhos eu já realizei. Agora, o profissional é ter um programa de entrevistas na TV, porque eu já faço isso no online. Mas a gente precisa alcançar um público que só está na TV, que só acessa a informação pela TV, para falar de saúde dessa maneira que a gente está falando aqui. Para que cada um possa prevenir o que possa prevenir, o que puder prevenir, para deixar de viver o que a Monja Coen chama de delusão. Delusão é quando eu acredito naquilo que é ilusão. E tem muita gente acreditando naquilo que já sabe que é ilusão. Então, quando eu trabalho a prevenção da saúde, eu dou condições para as pessoas tomarem as rédeas da própria vida, encerrarem os ciclos que não estão mais funcionando para seguirem da maneira correta. Thiago Godoy. Meu parceiro? Angelina e Antônio. Me devolveram para mim. Não consigo dizer uma palavra. Me devolveram para mim. Quem que é a Isabela Camargo que as telas e a TV mostra, mas que também essas mesmas telas escondem? Quem é? Quem é de fato essa Isabela? Uma Isabela que é um milagre.
Quando eu olho para minha história, e não vai dar tempo da gente falar isso agora, mas eu, assim como todos que estão assistindo, somos um milagre. Porque todos nós já passamos desafios, desde a gestação, né, das nossas mães, que a gente nem faz ideia. Algumas pessoas têm algumas ideias. Eu tenho ideia, né, de tudo que a minha mãe passou, tudo que o meu pai fez dentro das condições que tinha. Então, eu sou um milagre, assim como você é um milagre. E acho que cada um, quando começa a se ver como um milagre, começa a reconhecer e agradecer mais pelo que eu tenho hoje. Porque o ontem não existe, amanhã não existe. O que a gente tem é agora. Então, eu preciso fazer desse momento o maior... Dá sua mãozinha aqui. O momento mais inesquecível, porque eu já sou diferente agora, quando eu estou saindo, de como eu entrei. Sim. Então, eu preciso fazer valer a pena cada instante, estando presente. Tá? Então, é isso. A gente precisa reconhecer que somos um milagre e a gente precisa fazer valer a pena esse milagre. Ai, eu posso falar? Eu já te acompanhava e já adorava, mas é mais legal quando a gente olha e fala assim, gente, ela é muito mais legal, muito mais interessante do que eu imaginava. Ou seja, surpresas boas da vida. Que bom que o universo permitiu esse agora acontecer. Que tudo foi isso que você anotou aqui, gente? Eu queria entrevistar agora eu, Matheus. Olha aqui quanta coisa que ele escreveu, tá parecendo eu. Eu anoto tudo porque depois vira corte. E aí eu tenho que lembrar dos pontos importantes pra gente traçar nos cortes que vão entrar. Muito bem. Né, Mia? A gente tem essa missão. Então eu vou anotando, porque na correria do tempo, eu não quero deixar que alguns pontos importantes fiquem em aberto. Ó, parabéns pela sua equipe. Tá? Quero agradecer também a minha equipe, porque ninguém faz nada sozinho. O tempo não tá contra nós, Matheus. Tá a nosso favor, né? Sempre. Sempre, né? Quem a gente acha que é que o tempo... Não, o tempo tá contra mim. Que isso, meu filho? Quem você acha que você é na fila do pão? Não, o tempo não tá contra ninguém. É a gente que precisa ser mais coerente com as escolhas que a gente faz. Adorei. Gente, ó, dá um tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites de Isabela Camargo na Amazon. Vocês encontram para dar de presente. Sabe aquela pessoa que tá precisando fim de ano, então, desse abraço? Eu acho que assim, é para todo mundo ler, mas também é para todo mundo pensar em quem você sabe que você lembrou durante esse papo e falou, precisava passar essa mensagem. Talvez você não tenha nem oportunidade de falar com algumas palavras ou você não consegue, mas dar esse presente já vai ser um ato de amor, uma prova de preocupação com alguém que às vezes está perdendo ali o prumo diante dessas cobranças da vida, em especial dessa sociedade que a gente vive, que infelizmente nos cobra cada vez mais, mas a gente também tem que fazer as pazes com a gente mesmo. Eu comecei, acho que a aprender muita coisa aqui, que foi o que eu disse, eu vou rever a entrevista, vou ler o livro para dar passos. E é uma coisa que eu também sempre falo, sabe, Isa, que a gente também tem que ter amor por nós. Então também não se culpe tanto, se ame e aprenda, viva essa jornada. Foi muito bom ter você aqui e você também do outro lado. Até o nosso próximo painel História Gente. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. Até mais.